Bom, o Grupo Pandora de Teatro é um grupo sediado no bairro de Perus, idealizado por jovens daqui dessa quebrada, a partir do programa de teatro vocacional, que um dia sonharam fazer teatral e que hoje se constitui como um grupo de pesquisa a partir do território na cidade de São Paulo. Então eu acho que é esse lugar de construir sonhos coletivamente. E aí, sonhar no teatro é concretizar esses sonhos. É muito engraçado isso. Fazer uma criação que ela parta de qualquer lugar. A gente pode partir de um texto autoral, a gente pode partir de uma tragédia grega, a gente pode partir de qualquer lugar. Mas é a perspectiva de um grupo da periferia. Então a gente nunca esquece de onde a gente veio, independente de qual ponto a gente parta para criar. O grupo de teatro é um lugar onde a gente pode exercer, a nossa criatividade, pensar nossas potencialidades junto com o coletivo, pensar formas de troca, diálogo com as pessoas do nosso tempo. A ideia de grupo, que seria o Grupo Pandora, ela vai indo junto com a história do grupo, com as vontades de cada um e de cada integrante. Eu conheci quando o grupo estava estreando o Relicário de Concreto, que eu fui assistir lá na sala multiuso, lá dentro do Liceu Perus. Foi uma das primeiras vezes que eu assisti teatro, na minha vida, na verdade. Viva a luta queixada! O Grupo Pandora ele começa no ano de 2004, dentro do projeto vocacional, onde jovens do bairro de Perus se encontram para começar a fazer teatro, começar a pensar o teatro em nossas vidas. Aí, a partir desse encontro, a vontade de fazer teatro permanece, e desse curso de 2004, o grupo nasce e continua a cada ano buscando possibilidades de criar os seus processos criativos, buscando possibilidade de criar formas de fazer o teatro acontecer nesse bairro periférico. Levando vento, lá vai a Nina, Brasil adentro. Lá vai a Nina, levando vento, lá vai a Nina, Brasil adentro. O nome Pandora ele vem a partir da história de Prometeu, da mitologia grega. A ideia é pensar o teatro como essa caixa que a gente coloca opiniões, críticas dentro, formas de se expressar dentro dessa caixa, e o teatro é isso que abre isso e deixa tudo isso sair, No mito de Pandora, coloca vários males do mundo dentro dessa caixa, e quando abre, esses males saem, mas fica dentro dessa caixa ainda a esperança. Pensando que o teatro ele também revela coisas, Mas a partir do momento que o grupo revela, a caixa de Pandora ela se abre, Então eu sinto que, de certa forma, o nosso teatro é isso, fazer essa denúncia, mas também dar uma esperança de que, apesar de tudo isso, a gente ainda consegue superar, e o teatro pode ser esse meio, de superação. Bom, o grupo, ele é minha segunda casa, não tem como. Segunda casa, a gente passa bastante tempo juntos aqui, viaja juntos, acaba virando até uma família, assim. Então a gente tá juntos aí há 20 anos, pessoas novas entrando, tudo, e essa família ela vai crescendo, vai se renovando, e a gente se junta para contar histórias do bairro, para fomentar a cultura no bairro. Então acho que o grupo Pandora ele tem essa questão familiar e questão de vontades também. Acho que um pouquinho de cada um ali também. E quem tá editando tá ferrado. Pode falar mal do editor? Pode falar mal do editor? Muito mal do editor. Pediram pra falar muito mal do editor. Muito, mas muito mesmo, assim. Eu não tenho nem palavras pra falar mal do editor. Eu só tenho uma grande frase pra falar do editor. Muito mal do editor. Complicou. Para mim, o Grupo Pandora de Teatro hoje, ele simboliza um espaço de troca muito bonito para se pensar o fazer artístico, um espaço de até trazendo mais significado para essa palavra troca, Acho que é mais do que troca, é de partilha mesmo, um espaço de partilha, quando a gente se encontra para criar, a gente nesse momento está num processo de criação novo, e mesmo quando a gente não está num processo especificamente, mas estar junto de um coletivo de artistas que estão sempre pesquisando, que estão sempre se desenvolvendo, que estão sempre fazendo alguma coisa, que estão sempre
lendo alguma coisa, pesquisando, escrevendo, estudando, isso me move muito. Eu nunca tenho medo de de trazer uma proposta, por exemplo. Eu me sinto muito à vontade para propor e para pesquisar. Eu acho que essa ideia também de que quando a gente trabalha num grupo de teatro, a gente exercita constantemente a ideia de autonomia, né? De você não depende de ninguém para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo todo mundo exercendo essa autonomia para fazer junto. Falando do Pandora especificamente, para mim é metade da minha vida praticamente. É o lugar onde eu sonho, é o lugar onde eu deposito os meus sonhos, é o lugar onde eu realizo os meus sonhos. É muito louco, assim, é quase como uma família, um filho, no sentido de que tá tudo muito interrelacionado, né? É o meu lugar, o Pandora. Um grupo de teatro, eu acho que ele abre a possibilidade de celebrar a companhia, né? De celebrar a comunhão. Acho que é uma das únicas artes em que as coisas elas não se fazem sozinhas, mesmo que seja um monólogo, existe uma equipe que trabalha atrás disso. E também não se faz para você mesmo, né? A gente não cria para nós criamos para outras pessoas. Então eu acho que um grupo de teatro ele é a celebração da companhia. A gente aprende muito a lidar com pessoas, a saber como agir em diversos cenários, como dar uma entrevista, olha só, uma coisa que eu estou aprendendo agora, que eu também não sabia que eu poderia fazer um dia. Mas eu acho que é isso, é você ter essa conexão, né, com as pessoas, você vai aprendendo a estar junto com mais pessoas. Eu vivi muito no meu mundo, né, muita coisinha ali comigo só, ou com poucas pessoas. Agora, lidar com várias pessoas, eu acho que é uma coisa muito legal, eu gosto muito. Essa firmeza, né, acho que vem muito desse lema dos queixadas que a gente tem na parede do nosso espaço cultural, que é a firmeza permanente, que é a gente se manter firme, usar de todas as armas, mas nunca da violência, mas se manter firme. Então, acho que essa filosofia de vida, essa perspectiva em relação à arte, ela nos move enquanto artistas periféricos de uma maneira diferente. Como grupo formado na periferia, feito por pessoas da periferia para a periferia. E eu sempre falo, o teatro vocacional, onde começou, e eu acho que eu falo com muito orgulho desse começo assim, do Pandora, pois acredito que estava todo mundo em formação, todos jovens, tentando entender o que era teatro, e isso fez, na verdade, o Pandora ser mais autêntico. E eu acho que eu tenho esse orgulho e o amor pelo bairro, pela periferia, que a gente mantém até hoje. Mas eu acho que o que fez o Pandora se tornar Pandora eram as pessoas certas na hora certas. E eu estava lá com muita vontade de fazer teatro, o Lucas Victorino também, o Rodolfo Vettori e outras pessoas de outros grupos que agora eu faço parte do Grupo Pandora também, estavam com muita vontade de se fazer teatro. Acredito que a vontade de se fazer teatro na periferia, para a periferia, fez o grupo se formar. O primeiro espetáculo do Grupo Pandora se chama O Senhor Puntilha e Seu Criado Mate. É um texto do Bertolt Brecht, um dramaturgo alemão muito importante. Então, com esse texto, a gente começa a pensar o teatro em relação com os temas cruciais, os temas políticos ao nosso redor. Então, pensar o teatro como uma forma de olhar criticamente, né, a nossa realidade, traduzir isso através do teatro, né? Começar a entender o teatro a partir do teatro épico ali foi interessante como formação do Grupo Pandora. E em 2005, a gente, num primeiro momento, sem artista orientador no vocacional, né, que demorou um pouquinho por conta de questões políticas, né, tava a transição de governos ali, da Marta para o Serra. A gente se reúne no céu, ali no espaço público, para a gente, que foi importante também para a formação do grupo, e começa a pensar em propostas de encenação, tudo, e surge a ideia da Igreja do Diabo. A gente começa a pensar em como fazer isso, apesar que era um conto do Machado de Assis, que a gente foi transformando em um espetáculo, e que a gente foi deixando bem livre ali para as atuações ali. Foi um processo bem interessante, bem divertido para a época, e que foi começando ali a amadurecer a ideia de grupo, principalmente. O Diabo, ele resolve vir para a Terra,
montar a sua própria igreja, porque ele acredita que as pessoas já não respeitavam a igreja cristã como um todo, ele veio para a Terra para montar a dele. E o único pecado da igreja do diabo seria ajudar o próximo, o resto estava tudo liberado. Porém, ele percebeu com o tempo que as pessoas começaram a pecar, a ajudar o próximo escondido. E essa premissa eu sempre achei muito interessante. Então o diabo vai falar com Deus por que isso está acontecendo e Deus explica para ele que, resumidamente, de uma maneira bem simplista, é que o ser humano gosta de fazer o que não pode. E essa premissa foi o que atraiu a gente. Então a gente criou personagens. Então tinha o diabo, tinha o Deus, que eram recorrentes na história, mas criamos os demônios. Eu fazia o demônio número 1 e tinha o Valmir Santana, que fazia o demônio número 2. E nós improvisávamos bastante. Tinha o papel do psicólogo, feito por mim também e pelo Lucas Victorino, que o diabo primeiro, antes de consultar com Deus, ele ia se contar com um psicólogo, e vários outros personagens que apareciam ali para poder fazer a história caminhar. Onde o grupo explora, né, a criação desse roteiro a partir de um conto e busca formas de dialogar com o público. Então a gente investe na comicidade, no improviso, um espetáculo que o grupo se divertia muito fazendo. Esse segundo espetáculo, muito marcado pela alegria de apresentar, assim, né, por conta dos improvisos, da energia que o espetáculo tinha, da temática, da relação com a plateia. Depois o grupo começa a pesquisar novas possibilidades de criação, né? A gente monta um espetáculo chamado Tietê, Tietê, de Alcides Nogueira. O poeta estava certo. Oh, louco! Oh, então, desperto, quando disse que a gente escrevia o que houve e não o que houve. Talvez com isso quisesse dizer que melhor seria que se enforcássemos no autêntico Bético. Mas não. 22 foram 2 que um dia se viraram, se olharam e perguntaram: o que aconteceria depois? Os modernistas, eles resolvem ir para o Amazonas de barco, para o rio Amazonas de barco. Só que eles acabam se perdendo e indo parar no rio Tietê, aqui em São Paulo. E nisso, eles são sequestrados pelos personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Narizinho, a Emília e os outros. E aí se desenvolve toda a história com um plano de fundo da Revolução Constitucionalista. Eu fazia o Oswald de Andrade e eu acho que eu conheci bastante sobre o Oswald, o escritor, nesse período. E acho que me interessei muito mais pela literatura nacional por causa do Tietê, Tietê. E faz de conta que a gente vai pegando tudo que é coisa dos outros e tudo que mandaram nós aprender a todo tempo e vai juntando numa pilha. E essa pilha vai ficando imensa, cheia de livros, partituras, quadros, peças, filmes e etc. E faz de conta que a gente bota fogo em tudo isso. Fogo! Queima! E acaba a colonização. E a gente não precisa aprender mais nada. E a gente sabe mais quanto que a gente não fez estrela no final da história. Só pra saber como que é pra estrela. Para solidificar o trabalho do Grupo Pandora como um grupo profissional, eu acredito que foi na montagem do espetáculo Jesus Homem. A gente leu aquele texto e ficou admirado com aquele espetáculo que contava a história de Jesus Cristo com uma perspectiva mais humana. Então a gente queria contar aquela história. Só falando, vale ele falar que esse é um texto do Plínio Marcos. E acredito que ali as funções dentro do Grupo Pandora, de uma maneira mais híbrida, acabaram se organizando mesmo. O Lucas Victorino já foi tendo várias ideias para poder trazer exercícios e ideias para a gente montar o espetáculo. Figurino, veio alguém que trouxe, olha, vamos fazer isso com figurino. Então a gente já começou ali naquele momento a pincelar o que era também a desenvolver profissionalmente um espetáculo. A gente queria montar um texto profissional que era do Plínio Marcos. Então, para mim, esse foi o grande momento. Isso sem contar que até exercícios cênicos que a gente estava fazendo ali virou cenas do espetáculo. Então, estávamos eu e o Edivaldo brincando com o Valmir no exercício, fazendo um exercício cênico para ele, corporal, com uma faixa branca. E o Lucas falou,
acho que é uma boa cena pra gente fazer a cena do chicotamento, porque não precisa chicotear de verdade, é teatro. E isso entrou no espetáculo. Como é costume na Páscoa, soltar um preso. Eu solto esse. Solte Barrabás! Barrabás é um assassino. Menos perigoso que esse aí. Perigo? Que perigo oferece Jesus? Se diz rei, o rei é César. Deve morrer para servir de exemplo. Queremos a morte de Jesus. Jesus é um inocente. Não posso crucificá-lo. Solte Barrabás. Consulte o povo. Ele tem muitos amigos. Eles ficaram contentes com você. Então estava tudo muito ligado, tudo que as pessoas faziam estava voltado para a produção desse espetáculo. Não tinha distração. Nesse momento, eu acho que estavam as pessoas que mais queriam fazer teatro. Tanto que nesse momento, aquela dificuldade de convencer as pessoas a ensaiarem já não existia. A gente já ia exatamente para ter nosso ensaio. Na época, o Lucas não quis assumir, né? Mas ele que dirigiu, foi a primeira peça que ele dirige do grupo. Que foi um processo bem interessante ali, que eu acho que é ali que a gente entendeu essa questão de formação de grupo, que cada um entendeu como é que fazia as funções num grupo de teatro ali. Vou ficar responsável pela luz e sonoplastia, um fica responsável por sonoridades, outros só atuam. Então a gente foi um processo bem bacana. A gente montou o espetáculo em 3 meses ali e ainda estudando algumas coisas que na época o Zé Celso estava apresentando um espetáculo dele, Os Sertões, né? Os 5 atos ali. A gente ensaiava, ia assistir Os Sertões, então aquilo ia movimentando o grupo bastante ali. Então, assim, a gente ia para os espetáculos dos Sertões ali, ficava horas na fila, e quando a gente assistia o espetáculo assim, a gente falava, puta merda, cara, isso, teatro na sua essência. Aí a gente ficava na loucura, babando, saía do espetáculo discutindo tudo, e aí a gente conhecia, por exemplo, eu tinha muito contato com os artistas orientadores de teatro de grupo, Velha Companhia, São Jorge, então a gente ia conhecendo as estéticas de cada grupo e começando a entender como que era esse cenário artístico aqui em São Paulo, né, que era o nosso reduto aqui, né, e foi importante para a formação do grupo também, né, essa questão de ter esse contato com os teatros de grupo. Eu lembro que nessa época eu estava fazendo um cursinho para vestibular numa espécie de escola católica lá chamado Santa Fé, perto do Parque Anguera. E esse cursinho, ele tinha como objetivo também preservar a história. E ele preservava bastante a história do bairro de Perus. Então as salas de aula tinham nome de grandes personalidades de Perus, que eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. E na época eu estava estudando para fazer história, então eu falava, quem são essas pessoas e por que eu não sei quem elas são? E eu perguntei para o meu professor de história, o Odair, que virou ali uma pessoa que eu admiro muito, e ele contou um pouco sobre a história de Perus e eu fiquei completamente impressionado, como uma história como essa não é ensinada nas escolas de Perus, no bairro, e se é ensinada muito superficialmente. Então eu trouxe um pouco dessa história, conversei com as pessoas que me interessavam em contar a história do bairro de Perus como um todo, desde dos mitos, de como surgiu o título, o nome Perus, até mesmo a história da greve da fábrica de cimento como um todo. Desse processo, dessa pesquisa, surgiu um espetáculo chamado A Revolta dos Perus, que era um espetáculo que foi colaborativo, várias pessoas criavam cenas, traziam referências, e no final foi organizada uma linha cronológica e narrativa para contar essa história.
E o que é mais impressionante é que ela era um espetáculo itinerante. Ela começou no Céu Perus e ela começava na entrada do Céu Perus e acabava no teatro. Então ela dava a volta por todo o céu e cada momento acontecia uma cena diferente, como por exemplo o acidente do trem que aconteceu em Perus, que foi algo que chocou bastante, o lixão que as pessoas queriam instalar aqui. Já tinha um lixão e as pessoas queriam trazer outros lixões para cá, para poder instalar aqui, e Perus é conhecido como um bairro de muita luta, então as pessoas não conseguiram instalar esses lixões aqui. Então eram várias cenas, soltas até, mas para contar a história do bairro. Só que isso trouxe a sementinha no Grupo Pandora para contar histórias mais aprofundadas do grupo. E foi bem importante também para o grupo, porque foi nesse período que o grupo ganhou o nosso primeiro edital, né, que foi o Programa Vai. Com o Programa Vai, o grupo circula com o espetáculo A Igreja do Diabo e com Vai, posteriormente, a segunda contemplação, vai circular com a Revolta dos Perus. Esse edital, o Programa Vai, é muito importante para consolidação do grupo enquanto profissionalização. Nesse mesmo período, alguns atores vão fazer cursos técnicos, vão se profissionalizar, né? Então, no espetáculo Canibais Vegetarianos Devora a Planta Carnívora, o grupo começou a pesquisar o realismo fantástico, essa narrativa onírica, o lugar do realismo mágico no teatro. Então, foi um espetáculo muito marcante também para o grupo. A partir daí o grupo começa a desenvolver, né, tanto a linha de pesquisa Teatro, Memória e Território, quanto essa linha de criação autoral com influência, né, no absurdo, nesse realismo fantástico, nessas cenas imagéticas, né, que operam em outra ordem, outra lógica, assim. Alto lá, Plutão, Marte, Via Láctea, Nossa Senhora dos Cometas, alguém, por favor, coce minha sobrancelha direita. Ai, que molho gelado. Minha filha vai se chamar Maria. Sem minhas mãos, como posso ser um trabalhador braçal? Como vou carpir todo o planeta? Como sustentar todos os 7 bilhões de seres humanos com fome de tudo? Parece que estão todos grávidos e com desejos. Desejos de TVs de LED, de casas na praia, de carros com motores 1.8, Ferraris, Porsches, Mini Coopers com bandeira do Reino Unido. Estão todos prenhos e foram currados pelo capitalismo. Como sentem falta do marido agora que ele é apenas uma lembrança nos livros de história. Então o grupo vai desenvolvendo assim suas escolhas e sempre cada espetáculo sendo uma nova descoberta, assim, né? Um novo processo inaugura um novo momento de descobertas, um novo momento de questões que surgem, né? Então cada espetáculo é um novo momento de questionamento, de pensar escolhas, de pensar esse olhar crítico e essas proposições artísticas a partir do teatro. Em 2012, o grupo é contemplado pelo Fomento ao Teatro. E aí a gente resolve, nesse projeto de pesquisa, investigar a história da fábrica de cimento, a partir das memórias dos trabalhadores queixadas. E aí a gente monta o espetáculo Relicário de Concreto, que foi a minha primeira atuação no grupo. Tenho o maior carinho por esse trabalho, porque também a minha chegada no bairro de Perus, né? E essa formação que eu tive durante o projeto de pesquisa do Relicário me trouxe para o bairro, me trouxe para me sentir peruense desde criancinha, porque a gente teve contato, né, com todas as lutas, com a filosofia dos queixados, né, que é a firmeza permanente, a não violência, e isso é muito inspirador e isso reverbera até hoje no nosso trabalho, né? Ganhar o primeiro Fomento ao Teatro, que mostra que é um edital muito concorrido na cidade de São Paulo, né? Mostra uma pesquisa muito bem desenvolvida. Eu acho que o primeiro Fomento ao Teatro, ele consegue fazer um marco na história do grupo, né? De uma pesquisa direcionada, a partir do seu território, trazendo a história da sua comunidade, né? Do que se tornaria as pesquisas futuras do grupo. Então eu acho que esse momento é um momento de solidificação muito grande do coletivo, né? A contemplação no Fomento ao Teatro, em 2012, eu acho que ela marca no sentido de, legitima o nosso trabalho. Ainda mais no Fomento ao Teatro, porque
pouquíssimos grupos periféricos já tinham ganhado na época em que a gente ganhou. Então a gente era tipo a exceção da exceção, sabe? Naquela época. Hoje em dia isso mudou e tem mudado cada vez mais, né? Mais grupos surgiram e mais grupos estão sendo contemplados por essa lei. Houve uma fábrica, não faz muito tempo, muito perto e longe do centro, encravada no fundo de um vale de cimento. Um castelo que cuspia concreto em um céu nublado, em um lugar que podemos chamar de lar, de nosso bairro, de nossa cidade, de nosso universo. Esse lugar tinha um dono que só gostava de ser dono. Ele não poupava nem o sono, vinha cobrando a produção de cimento até nas nossas noites de descanso. Cada pesadelo com o tal do mala. Mas apesar de querer ser o dono, a fábrica era nossa. É nossa. A fábrica também é um queixada. Nós somos a fábrica, a Portland Popular. O cimento que serpenteia pelas ruas da cidade, embora não traga lembranças nem sempre alegres, é uma seta indicando o futuro que sonhamos. Cada telhado endurecido pelo concreto que aqui chovia é um escudo protetor de nossos sonhos. Um escudo protetor de nossos sonhos. Um escudo protetor de nossos sonhos. O meu avô trabalhou nessa fábrica, então na minha família também ouvia essas histórias. E poder pensar essa relação com a memória do território no teatro gerou também para o grupo uma outra relação com o público, né? Porque você vai para o teatro assistir uma peça, mas também você entra em contato com as suas memórias afetivas, né? Com a história, muitas vezes, de um familiar seu que trabalhava na fábrica, que você tem ali algumas lembranças, então você também vê a sua história. Isso passou a gente pensar que essa linha de pesquisa também, além de ela alimentar processos criativos, ela cria uma outra relação com quem está ali assistindo nossos espetáculos, né? Uma relação de afeto, de memória e de olhar, né, de mudar esse olhar para o nosso bairro, né, são histórias de lutas ou histórias de uma busca por justiça, como no espetáculo comum. Então esse olhar para o seu bairro também ele pode ganhar um outro ponto de vista, né. Quando a gente completou 10 anos, o grupo retomou o projeto do Jesus Homem, sobre uma nova roupagem, a partir de tudo que a gente já tinha de conhecimento. Então a gente já tinha algumas pessoas do grupo que testavam algumas questões de escrita dramatúrgica, colagens, outras linguagens, como a música. A gente já começou a inserir nesse Jesus Homem comemorativo dos 10 anos do grupo, que estreou em 2015. Enquanto automóveis caem como chuva entre as árvores, Jesus seguirá o ofício de seu Pai, será humilde e cumprirá a profecia. Acrobatas e balas perdidas encherão o ar como um lamento. Benditas sois Marias, benditos serão seus frutos. Será lúcido em seus combates, generoso em seus dons. Um poeta que não deixará nada escrito e oferecerá amor no fim dos tempos e saberá renunciar em favor de um mundo melhor a ser construído. Benditas sois Marias, benditos serão seus frutos. Benditas sois Marias, benditos serão seus frutos. Benditas sois Marias e benditos serão seus frutos. Que a gente acabou reformulando o texto, né, recriando o texto ali, acabou sendo uma pequena homenagem, baseada no texto do Plínio Marcos, né, e que a gente remodelou o texto ali com uma pesquisa bem ampla de dramaturgia também, né, e também voltado para a ditadura. Acho que foi ali, inclusive foi no início, ali, nessa época, que numa oficina ali com, se não me engano, o Kiko, né, da Velha Companhia, que surge as primeiras ideias ali do comum. Também foi bem nessa época também, foi bem bacana. E paralelo a esse projeto do Jesus Homem da Retomada, a gente fez uma pesquisa no teatro russo, muito profunda, que foi muito importante também para a nossa trajetória,
onde a gente estudou desde o final do século XIX, com Gogol e todas as vanguardas artísticas, para chegar na escolha do espetáculo que a gente montou, que foi Ricardo III Não Terá Lugar, ou Cenas da Vida de Meyerhold, né, que conta a história desse encenador russo, que foi tão importante para a história do teatro e que foi fuzilado pelo regime stalinista. Então era também uma crítica ao stalinismo, esse espetáculo, baseado na dramaturgia do Matei Wisnik, que é um dramaturgo do teatro do absurdo contemporâneo. Então a gente conseguiu, com esse espetáculo e com a dramaturgia do Wisnik, nesse diálogo com a dramaturgia do Wisnik, falar um pouco da vertente do teatro do absurdo, mas também esse teatro do absurdo contemporâneo que vai mesclar não só o jogo do sonho ou o lírico em cena na dramaturgia, mas também o político, né? Hoje o mal, ele vem envolvido em 1001 promessas de um mundo melhor. Hoje o mal não pretende apenas subornar a multidão, ele também quer ser adulado por ela. O mal de hoje não se contenta em viver em seu palácio e dominar o mundo. Ele também quer exercer o controle sobre o seu interior. O mal de hoje é pior que a peste do seu tempo, Ricardo. Mata para alimentar o medo daqueles que nem mesmo pensam em se revoltar. O mal de hoje é tão obstinado, está tão infiltrado em tudo que até mesmo os fetos têm sua marca. E as crianças que nascem são serviçais do mal. O seu cérebro é lavado desde o nascimento para que o mal possa habitar confortavelmente nele. Foi um processo bacana, voltado para o teatro russo, muito legal também, que a gente pesquisou bastante a questão da interpretação com Stanislavski, mas as outras vertentes do teatro russo também, como Meyerhold, o próprio Mayakovsky também, a questão da biomecânica também do ator, tudo. Então foi uma pesquisa bacana, que foi bem na época também que eu estava terminando a minha faculdade de Educação Física, então coincidiu algumas pesquisas que eu já estava fazendo. Aí logo na sequência a gente teve a criação do espetáculo Nomes para Furacões, que foi um momento bem marcante também na história do grupo, que foi o primeiro espetáculo que a gente realizou dentro do espaço da ocupação artística Canhoba. De repente o grupo começa a trabalhar, criar um texto autoral, um tema que para a gente foi muito crucial, né? A crise migratória, a questão da guerra. Então, reviver no teatro, assim, né, através de um processo, quando você pensava que já estava se esgotando essas possibilidades, né, de continuar como um grupo, né, que isso também permeia o nosso trabalho muito, assim, né. Esse foi um espetáculo que a gente conseguiu desenvolver ele nessa espacialidade, então tudo o que a gente criava não dependia de um outro lugar para ser ensaiado, né? Não ter que ficar adaptando. Então isso ajudou muito a gente dentro dessa criação. Uma peça que fala sobre imigração, que fala sobre pessoas que têm que sair de suas casas por conta da violência no mundo, mas também na violência que acontece aqui na nossa região, né? De pessoas que têm que sair de suas casas, se mudarem em busca de paz, né, de uma vida melhor. Então é um espetáculo que para mim me ligou não só ao espaço, mas ao entorno também. Furacões que arrasavam cidades inteiras. Afinal, quando o furacão ganhava um nome de pessoa, para tentar humanizar algo que vai além da nossa compreensão. Depois que sua mãe se foi, eu não consegui inventar essas histórias. Vocês conheceram a guerra? Não foi a passagem de um furacão, foram as bombas. Nossas melhores dançarinas. Isso pra mim uma vez. É algo que se aprende. A gente fez um outro projeto de pesquisa, contemplado pelo Fomento ao Teatro, que chamava Reminiscências. E aí o grupo retoma a pesquisa no Teatro e Território, e aí a gente decide, né, se aprofundar na pesquisa da vala comum do cemitério de Perus,
e todas as atrocidades cometidas pelo Estado durante o período da ditadura militar brasileira, né? Então, o projeto Reminiscências, a gente tem um núcleo de criação, onde a gente vai pesquisar, vai ler muito sobre ditadura, sobre tortura, sobre métodos de tortura, sobre entrevistar algumas pessoas, ter aulas públicas sobre a questão da ditadura na América Latina como um todo. E aí a gente estreia em 2018 esse que eu considero o nosso espetáculo mais importante da nossa trajetória, que é o Comum, que vai contar, né, essa história, né, a história de uma família que foi morta e teve seus corpos ocultados pelo Estado, torturados, mortos e ocultados, e a filha, né, deles que vai em busca das memórias da sua família, né. Muito obrigada por você me receber aqui hoje. Eu sou filha de Carlos Menezes e Beatriz Portinari. Eles foram mortos e desapareceram durante a ditadura militar. Me disseram que você tinha mais informações sobre os meus pais? Dentro do Comum, eu transito entre diferentes vertentes musicais, né? Então tem canções que eu compus que são mais pro lado do samba, que traz a questão do popular, aí tem outras que trazem uma referência a mais relacionadas ao movimento tropicalista, flerto com a bossa nova em determinado momento do espetáculo. E também é importante dizer que uma das pesquisas que me foram de base para criar as canções do espetáculo foram os músicos, né, os cantautores latino-americanos, né? Vamos todos tomar a avenida principal, mesmo que não tenha carnaval. Vamos todos tomar a avenida principal, mesmo que não tenha carnaval. Vamos todos tomar a avenida principal, mesmo que não tenha carnaval. Vamos todos tomar a avenida principal, mesmo que não tenha carnaval. Então eu pesquisei muito Guarânia, Victor Hara, Daniel Viglietti, um grupo argentino também chamado Inti Raymi, que tem por sua vez o compositor Gustavo Santaolalla, também, que foi uma grande referência para mim. Então eu transitei em diferentes, não só de vertentes musicais, mas também de sonoridades que trouxessem essa nossa raiz latino-americana da música, porque, né, a nossa raiz musical tem muito a ver também com essa questão da música de trabalho, a música de protesto, a música de denúncia, né? Não só a música de celebração. Com vários grupos de teatro, a pandemia foi um momento que o Pandora teve muita dificuldade, mas não parou de trabalhar. O Lucas escreveu um espetáculo onde os neandertais vão para morrer, que é uma espécie de reality show, que o mundo acabou do lado de fora, ninguém avisou eles, e eles ainda continuam ali fazendo as suas performances, falando diretamente para a câmera, e cada pessoa gravou de sua casa. E aí teve uma direção, o Lucas dirigiu os personagens e eu dirigia mais ou menos ali onde eles iriam para pegar a melhor luz, o melhor som. Então a gente fez esse trabalho e eu fiz uma edição em cima do que o Lucas pediu, que a gente fez várias versões, né? Fizemos uma versão ao vivo, onde a gente ia trocando a câmera de cada um deles ao vivo, online, e depois fizemos uma versão editada, com as câmeras pensadas, com números das pessoas aparecendo. Então esse também foi um trabalho praticamente ali 80% do audiovisual para a época da pandemia. Bem, vai lá com ele então. Tchau. Então, desliga aí e liberte-se. Vai embora. Tá louca? Chegou até aqui. De 60 participantes, só restou a gente. É isso que temos que fazer. Então agora eu tenho certeza. Querem ver a nossa união. Como você sempre sonhou. Ai, talvez já tenha acabado. Há uma possibilidade. E qual a porcentagem? 1
Em 2. Ah, tanto faz. Alguém pode me emprestar uma água? Ah, é? E como você vai pagar de volta? Ah, ela tá doente. E quem não tá doente aqui? Lembramos que esses itens são limitados e o estoque pode se esgotar, viu? Ei, pss, passa pra ela. O espetáculo Autoestrada para Damasco conta a história de uma atendente de pedágio que está trabalhando no pedágio na noite de Ano Novo. Então é véspera de Ano Novo e ela está nessa cabine fria no meio de uma autoestrada escura em plena noite de Réveillon. E essa personagem tá ali dentro daquela rotina de trabalho, né? E cansada também dessa rotina. E ela almeja encontrar um grande amor. A peça gira em torno, então, do encontro inusitado dessa atendente de pedágio e um urso que aparece na pista dessa estrada em plena noite de Réveillon. Você parece legal, sabia? Que bom que você veio. Eu estava aqui sozinha e às vezes é um pouco chato ficar sozinha numa cabine fria, no meio de uma autoestrada escura, em plena noite de Réveillon. Somos somente você e eu, amigo. O futuro ainda não foi inventado. Tudo é possível. Você gosta de dançar? A atendente escolhe uma música. Sai da cabine e dança com o urso. O Autoestrada para Damasco e o Jardim Vertical, que foram espetáculos que a gente criou durante a pandemia para esse modo virtual, né? Para o teatro filmado, podemos dizer assim, teleteatro. Mas depois a gente estreia eles presencialmente, foi muito importante para a nossa trajetória também. No Autoestrada para Damasco, tanto no Autoestrada quanto no Jardim Vertical, a gente experimenta a linguagem do teatro do absurdo, são dramaturgias autorais, então é bem interessante assim para a nossa trajetória. Esse espetáculo ele foi criado no ano de 2021, um período ali da pandemia, de isolamento social, e para a gente fez muito sentido fazer a montagem dessa dramaturgia, porque é uma peça que também fala sobre esse isolamento, mas no caso um isolamento proposital, no caso dessa família, que opta por se isolar no 47º andar de um edifício, distante do mundo, distante da violência, só que ao mesmo tempo fazendo muitas violências entre si dentro desse contexto familiar, né? Como pode haver no mundo pessoas capazes de fazer crueldades como esta? Tudo aqui são pedras, não há vida aqui. Somos uma estalactite de milhões de ossos coberta por um verniz aceitável, uma leve camada de comédia. Vejam esta cara de quem adora lutar por um país melhor. Sobreviver significa passar a perna uns nos outros. Este país acabou. Só sobrou o resto de um churrasco gigantesco, mas não se animem. Sempre pode piorar. No ano de 2022, a gente criou o espetáculo Nina e a Cidade que Perdeu o Vento, que para mim ele foi muito marcante, não só por ser o primeiro espetáculo que dialoga com o público infantil e infanto-juvenil, o primeiro espetáculo do grupo, né, que dialoga com o público infantil e infanto-juvenil, e isso é uma das minhas pesquisas, né, eu pesquiso atualmente bastante essa questão da relação do teatro com as infâncias, e principalmente com as infâncias periféricas, é uma coisa que eu já pesquiso há algum tempo, e aí quando a gente criou esse grupo a gente falava muito sobre isso, né, sobre como a gente queria dialogar sobre esse momento, dialogar sobre a dureza da pandemia, dialogar sobre os impactos dessa pandemia na periferia, mas dialogar sobre isso com as crianças que ficaram esse tempo também em casa, longe da brincadeira, longe da rua, longe dos parques. E a gente criou esse espetáculo e explodiu a caixa preta do teatro, né? Porque a gente foi para a rua, foi para a quadra de escola, foi para o parque,
E foi de encontro às crianças, de encontro às famílias, de encontro à comunidade. Pós-pandemia, né, a gente entra em discussão o que fazer com um espetáculo pós-pandemia, né, então a gente já tinha algo definido que a gente queria fazer fora, né, fazer em parques, ocupar escolas, praças, e essa questão da escola foi até importante, porque a gente sempre teve vontade de trazer as escolas para assistir a gente, né, como formação de público também. E com a Nina, a gente pôde ir com o espetáculo nas escolas. E depois disso, aprofundou a pesquisa no território, né, seja com o Comum, que traz à tona, né, uma denúncia, na verdade, com relação às ossadas que foram encontradas numa vala comum no cemitério Dom Bosco, aqui em Perus, né, de militantes políticos desaparecidos na época da ditadura, e seja com a Nina também, que fala da periferia em si, né, dos trabalhadores e trabalhadoras que não puderam se isolar durante o período da pandemia, que é o nosso espetáculo mais recente, que é voltado para as infâncias, mas também que resgata o convívio no território, né, a partir desse viés da pandemia. Teve muitos momentos na trajetória que o grupo é testado, assim, né, de saber se continua, né, de pensar se já não tem mais forças, né, porque a gente pensa assim, 20 anos, pensa que é uma linearidade, assim, né, tipo uma rua, uma decidona, assim, né, uma reta maravilhosa, e não é cheio de altos e baixos, né, então há muitos momentos desses altos e baixos, assim, né, muitos desses momentos do baixo que você fica assim pensando como vai seguir, né? Quando o grupo começou, a gente trabalhava em relação com artistas orientadores, né? Em determinados momentos de final de processo e início de outro, teve um momento de atraso para esse início acontecer. E nesse momento de autonomia, onde o grupo ficou sem essa figura da orientação, foi o momento onde a gente precisou se organizar, pensar os nossos combinados, fazer as nossas escolhas, pensar como continuar o trabalho, já que era essa a nossa vontade, mas agora resolvendo as questões que surgiam, questões práticas do tipo combinar os horários de ensaio, combinar, ver onde o grupo vai ensaiar e tentar essas negociações com os espaços, pensar dentro da sala de ensaio como o grupo ia trabalhar, o que a gente ia fazer naquele dia, se organizar. Então, no início, esse foi um ponto que eu acredito que é muito crucial, assim, né? Que o grupo começa a fazer os seus acordos, as suas negociações e suas escolhas, né? Esse exercício da autonomia. A partir daí, o grupo foi cada vez mais se fortalecendo e buscando novas parcerias. Com a criação dos CELs, com a criação de políticas públicas para a cultura, como o próprio projeto vocacional, a criação do programa VAI. E isso foi muito importante para a criação do grupo. Nesse momento, ali no início dos anos 2000, está rolando o movimento Arte contra a Barbárie, que vai posteriormente gerar a Lei de Fomento ao Teatro, que é uma lei muito importante que subsidia o nosso trabalho hoje em dia, por exemplo, né? E esse movimento de Arte contra a Barbárie, ele é um movimento que surge a partir dos grupos, dos próprios grupos de teatro, que se veem encurralados diante do neoliberalismo, de como subsidiar os seus trabalhos. Então esse movimento vai e consegue criar, né, a Lei de Fomento ao Teatro. E então você vê que esse momento, justamente esse momento inicial do Grupo Pandora, é o momento em que o teatro está mais político, o teatro está efervescente na cidade de São Paulo. E são esses
essa galera que estava lá lutando por políticas públicas para a cidade de São Paulo, que vai nos formar, que vão ser nossos orientadores no vocacional. Então eu acho que isso reflete bastante no nosso momento inicial ali. Outro ponto de fortalecimento do grupo, eu acho que é nessas atividades que o grupo propõe de formação, nossos cursos, nossos núcleos de criação, que eles são abertos a pessoas que querem participar, querem acompanhar. E nisso gera uma relação muito próxima com pessoas que estão ali querendo iniciar o fazer teatral, ou até mesmo já fazem, querem conhecer assim, o método do grupo, as formas que a gente trabalha. Então, estar aberto a essas parcerias, ela também renova o nosso coletivo, né? Ela renova a nossa composição como grupo. Eu penso muito a história do grupo em 3 ciclos, assim, 3 grandes momentos. Assim, o primeiro dentro do vocacional, onde o grupo estava aprendendo muito com artistas orientadores de diversos grupos importantes da cidade de São Paulo. Esse momento, o grupo se baseia, né, nessas relações, nesses aprendizados, muita coisa, uma ética de trabalho, uma noção de trabalho em coletivo. Então muitas coisas surgem desse momento, assim, né? Uma raiz muito forte nesse primeiro momento. No segundo momento foi a busca por profissionalização, onde cada integrante de alguma forma foi colocando o teatro mais dentro do seu cotidiano, como cursos profissionalizantes, pensando numa universidade, então já fazia de teatro, buscando se aprimorar mais no fazer teatral. Isso também foi gerando para um grupo um corpo com ferramentas artísticas, né? Isso foi trazendo diversos saberes para dentro do coletivo, né? Foi agregando, principalmente nas questões técnicas, escolhas teatrais, e cada um foi buscando formas que gostaria de atuar, né? Então teve gente dentro do grupo que buscou se especializar na área do corpo, outros de produção, no meu caso direção e mais para frente dramaturgia. Então cada um foi buscando coisas que te animava, né? E também que de alguma forma o grupo precisava. E isso foi montando o time, sabe? Foi fazendo o time, cada um jogar junto nas suas posições, e o grupo com isso cresceu muito, assim, nesse momento de profissionalização. E em terceiro, uma espécie de aprofundamento com a relação no território do bairro de Perus, um bairro periférico, onde o grupo realiza e participa de uma ocupação cultural, né, transformando um espaço que estava abandonado no território num centro cultural, num espaço de cultura, num teatro aberto à população, também atuando não só como artistas de um coletivo, mas também como gestores de um espaço público. Isso gerou também outras demandas, mas também outras alegrias, né? Receber grupos no nossa sede, poder ter um espaço para ensaiar, poder ampliar os horários de ensaio, né? Que acontece quando você tem uma sede, você pode ter mais tempo para dedicar aos seus ensaios. Então, com isso, o grupo foi ganhando essa outra relação com o território, com outros coletivos da cidade, né? E entre o coletivo também, né? Pensando formas de se organizar para poder gerir um espaço cultural, que é a criação dramatúrgica, uma linha que eu destaco, assim, de pensar em criar as próprias histórias, de investir nessa criação dramatúrgica. Eu acho que tem a ver com isso, de pensar o seu tempo através dessa criação das histórias, né? Qual história pode ser contada e como a gente pode inventar essas histórias, como a gente cria essas histórias. Então, quando o grupo passa a investir também nessa dramaturgia autoral, eu acho também que o grupo abre uma nova estrada ali para trilhar, né? Para explorar. O grupo começa a sua trajetória montando um espetáculo do Bertolt Brecht. O Brecht foi um encenador alemão que muito importante no século XX, e que ele vai sistematizar o que ele chama de teatro épico, né? E dentro do teatro épico, a gente vê, né, a gente consegue enxergar alguns elementos, e um deles é a narratividade. E eu acho que o grupo Pandora, por mais que tente, ou por mais que se aproxime de outras linguagens, a gente sempre volta para esses que a gente chama de desvios épicos, porque eu acho que isso está na nossa formação enquanto grupo, sabe?
A gente foi formado por atores épicos, por grupos que trabalham teatro épico. Então eu gostaria de destacar esse elemento, assim, que por mais que a gente, mesmo, por exemplo, eu acho que no comum isso é muito nítido, sabe? Essa mistura, essa colagem de linguagens, né? Então, por mais que a gente traga o dramático, a gente também vai e faz essa mistura com o teatro épico e usa o teatro épico como uma ferramenta de denúncia, como uma ferramenta ali de quebra, de distanciamento do público para essa reflexão sobre o assunto que a gente está abordando. Então, eu acho que é um caminho que o grupo gosta, né, de atuar também. Aí a relação com o público, eu diria que também é uma outra característica bem marcante. A gente faz uma criação teatral em que a gente sempre considera a relação com o espectador, né? Então a gente está sempre em diálogo, sempre pensando também a importância do diálogo com o espectador na periferia também, do momento que a gente vai poder ouvir esse espectador, também sabendo que muitas vezes quando a gente apresenta um espetáculo na nossa sede lá em Perus, às vezes é a primeira vez que aquela pessoa ela foi a um teatro. Então a gente nunca censura a resposta do público dentro das nossas criações, né? A gente está sempre exercitando isso também enquanto ator e atriz. Cara, eu acho que é tanto esse diálogo com a comunidade, com o entorno que a gente tem aqui. É que nem aquilo que eu falei, a gente está contando a história do nosso bairro muitas vezes. E eu acho que a gente ter esse contato com as pessoas que tanto viveram alguma coisa disso. Muitas vezes as pessoas falam, o meu pai trabalhou na fábrica, o meu avô, eu sofri na ditadura. Pensando na perspectiva de teatro de grupo, acho que muitos grupos nos inspiram hoje, dentre eles Teatro Popular União e Olho Vivo, é um grupo que eu admiro bastante pelo trabalho que eles realizam aqui na cidade de São Paulo. O teatro de grupo paulistano aqui, ele também foi uma baita influência pra gente, assim, nas questões ali da gente se entender, os intercâmbios que a gente fazia com outros grupos, além daqui de São Paulo, fora de São Paulo, foi bastante importante também, né? Assistir espetáculos também é importantíssimo pra gente entender essas influências, né, pro grupo. Acho que é isso, assim. Há processos e processos, né? Eu gosto dos processos do Pandora, principalmente o comum, porque eu sempre disse, assim, né, enquanto iluminador da peça, né, conforme a gente foi criando design de luz, eu me sentia meio que como se eu estivesse num... E a peça traz muito isso, essa coisa da filmagem, né? Então eu me sentia quase como se fosse um diretor de fotografia, assim, né, junto com o diretor geral, escolhendo os recortes, onde é o passado, onde é o presente, onde a gente quebra toda essa história, né. Eu acho que trabalhar com o Grupo Pandora, além de ser, tipo, sempre essa satisfação, no sentido de terem me aberto nessa porta, assim, né, de me tornar parceiro do grupo, tem essa questão de entender o teatro como teatro de grupo mesmo, né? Porque mesmo que dentro do grupo nós tenhamos funções muito específicas, né, na maior parte do tempo, eu percebo que o teatro de grupo ele se dá de forma muito natural, porque quando eu olho para o lado, às vezes eu não estou só fazendo a luz, eu estou ajudando com outra coisa e vice-versa, né? O Grupo Pandora de Teatro, ele me proporcionou esse aprendizado, tipo assim, de tentar levar para o meu território essa experiência, né, e essa vontade de fazer acontecer e de querer fazer, né, o teatro como grupo, né, e não o teatro como posso dizer, mercadoria, o teatro como, como mercado, né, o teatro como grupo é outra coisa, né. Vamos, Beatriz, vamos! A Nina me marca muito porque foi a primeira peça que eu ajudei a construir realmente dentro do grupo, né? De estar ali, ter ideias e tudo mais. São duas que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. Não para.
pare na pista. É muito cedo pra você se acostumar. Amor, não desista. Se você para, o carro pode te pegar. Bibi, vovó, neném. Se você para, o carro pode te pegar. Bibi, vovó, neném. Se você para, o carro pode te pegar. Mamãe, vovó, titia. Se você para, o carro pode te pegar. Eu considero a Nina um marco na trajetória do grupo por ser o primeiro espetáculo infanto-juvenil e por ser o espetáculo que marca o nosso momento de volta ao teatro presencial depois da pandemia. Então, foi um momento de muita celebração, né? Celebrar a possibilidade de voltar a fazer teatro, de voltar a olhar no olho do público. Foi muito marcante, assim. Então, eu vejo como um espetáculo bastante... bem importante, assim, para nossa trajetória, que modificou também muito o nosso público. Eu vejo isso hoje pelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais, ou presencialmente também no dia a dia, no Espaço Cultural da Canhoba. Eu vejo que o Nina modificou o nosso público. Talvez nós não alcançássemos tanto antes, apesar do Grupo Pandora ter muitos espetáculos com classificação indicativa livre. Mas como esse foi o primeiro que a gente fez, pensando no diálogo com o público infantil, pensando em como a gente também faria um teatro para as infâncias, e aí no nosso caso, um teatro para infâncias periféricas, que as crianças gostem, que as crianças se sintam representadas, se sintam estimuladas a assistir, que se interessem por essa narrativa, mas que ao mesmo tempo seja um teatro que a gente queira fazer, que tenha também as características do nosso fazer teatral, né? Então, é um espetáculo para as infâncias, mas é um espetáculo do Grupo Pandora para as infâncias. Então, acho que a gente refletiu muito sobre isso também no momento da criação. É difícil falar das coisas que a gente está vivendo na hora que elas estão acontecendo, né? Mas eu acredito que está sendo um momento muito marcante para todos nós, né? De apresentar 5 espetáculos que fazem parte da trajetória do grupo e que fazem parte da nossa trajetória também enquanto artistas, né? Essas 5 peças que a gente tem tanto carinho e que a gente escolheu apresentá-las uma seguida da outra por vários lugares da cidade de São Paulo. Isso é muito marcante, isso é muito impactante. A possibilidade do público vir assistir um espetáculo, depois, um mês depois, assistir um outro espetáculo diferente, que traz outras pesquisas do grupo, outras linhas, outro texto, outra dramaturgia. Então, acho que isso possibilitou também o público conhecer mais facetas do nosso trabalho num período de tempo menor, né? A gente aqui, familiares dos desaparecidos políticos aqui assistindo a gente, assim, foi bastante impactante ali. O início do Comum ali, pela época, né, não tinha como ali, era uma força bem grande ali, tinha muito sentimento também, assim, foi impactante ali a estreia. Dia da estreia do espetáculo Comum, na sede do grupo, no bairro de Perus, bairro também que foi o local onde os corpos foram ocultados, né, no cemitério Dom Bosco. A gente recebeu na ocupação artística Canhoba os familiares dos desaparecidos, que levaram fotos das pessoas que estavam desaparecidas, que seguem desaparecidas, e que as buscas continuam, né? E é um espetáculo que a gente fala sobre isso, é um espetáculo muito documental, que a gente traz muitos dados sobre essa questão, que é pouco falada, que é pouco estudada, inclusive nas escolas. E nesse dia a gente recebeu os familiares e foi muito emocionante, assim, muito emocionante ver que as pessoas das quais a gente está falando, elas foram ali prestigiar o nosso trabalho e agradecê-las também por continuarem, né, nessa resiliência, nessa busca pela memória, mas também pela justiça por essas pessoas, né. Acho que foi um momento bem marcante. Esse espetáculo em si, ele é muito marcante também para todos nós, né? É um espetáculo que, para mim, ele é um grito pela liberdade, assim, é o nosso grito enquanto artista pela democracia, sabe? Então, eu acho que ele é um espetáculo que ele simboliza essa função da arte de trazer as questões políticas à tona, mas de uma forma poética, de uma forma que é contundente
é profunda, é densa, mas também é poética, mas também tem música. E eu acredito que por isso que é um espetáculo que ele lota os teatros, né? Um espetáculo que a gente tem um alcance de público muito grande. O que vem agora? A palavra que deveria sair não sai. A palavra justiça fica presa na garganta de um país gigantesco. Um país que irá morrer engasgado com as palavras que não consegue buscar. E justiça é uma delas. Mas teve 2 trabalhos que me desafiaram. Eu vou falar primeiro do Comum, que é a personagem Beatriz. Eu sinto que o meu trabalho como atriz, ele é mais narrativo, ele é mais da neutralidade. Eu consigo, me dou bem, por exemplo, em narratividade e tal. E aí, nesse trabalho do Comum, a gente foi investigar o drama. A gente foi investigar a linguagem do teatro realista, a atuação realista, né? A partir ali de um estudo bem profundo que a gente fez sobre as emoções e também sobre o trabalho da análise ativa, né? Que a gente leu na Maria Kneibel. Mas o trabalho de ator, ele de criação da personagem, né, da Beatriz, me desafiou num sentido de não deixar essa personagem unilateral, porque a gente estava falando de um tema delicado, no sentido de era uma jovem estudante, militante, né, que foi presa na ditadura, mas ela também não era só isso. Então, encontrar essas outras facetas dessa personagem foi um processo muito doloroso para mim, muito difícil, desafiador, porque para além de você representar um texto ali em cena, contracenar com os seus colegas, a gente precisou, né, criar um mundo, um universo sobre essas personagens para poder fazer esse trabalho de uma forma mais visceral, mais verossimilhante e tal. Então foi um desafio assim que eu nunca tinha feito na minha vida, assim, foi o processo que eu tive mais esse aprofundamento. E um outro processo que eu queria citar como importante para minha trajetória como atriz foi o primeiro monólogo que eu fiz, que é o Autoestrada para Damasco, que é um monólogo para uma atriz e um urso, mas que a gente faz em um trio, com uma narradora também. Mas onde eu falo verborragicamente, né, uma pessoa que fala, que transfere para a fala todos os seus pensamentos, né, e a gente foi investigar o oposto da linguagem do comum, que seria o teatro do absurdo, uma interpretação mais estilizada, um corpo mais estilizado, sem muita movimentação, ou com uma movimentação mais estilizada. Então foi um super desafio, né, a gente fez ele para a câmera, né, a primeira versão, então tipo, a expressão facial foi uma coisa importante, a maquiagem e tal, além de decorar aquele texto que é gigante, né, mas assim, muito gostoso assim também fazer. Então foram 2 momentos que me marcaram muito como atriz e estou pronta para novos desafios. Estou pronta aí para novos desafios, eu gosto. Agora você também sabe, você também. Que é ali chegando próximo do final já do espetáculo, né, tá ali tá meio ali num blackout ainda, tudo. Fica só ali eu, o Tom e o Elvis. A gente, assim, em todas as apresentações, a gente não teve, assim, uma apresentação que a gente não fez isso, que é, a gente chegar ali, a gente se abraça, aquele negócio que a gente fica, é isso, chegamos. A gente chegamos mais uma vez no final do espetáculo, assim, foi, se quiser colocar um pi depois, foi do caralho, esse momento é nosso, a gente chegou aqui, é isso, a gente entregou tudo que a gente tinha para entregar, e é um momento, cara, que é muito legal, essa comemoração que é nossa, é só a gente, o público não tá vendo, mas a gente tá ali vibrando porque a gente chegou ali, né, a gente entregou tudo que a gente tinha para entregar, é um momento muito legal, que eu gosto muito, assim, desse momento também. A criação do espetáculo Jardim Vertical, eu acredito que foi bem marcante para minha trajetória enquanto atriz.
é uma personagem que eu me divirto muito fazendo, mas ao mesmo tempo que ela me exigiu um lugar um pouco diferente de quem eu sou, né? Das minhas facetas enquanto personalidade, né? Para a criação dessa personagem, eu acredito que eu tive que adentrar um outro lugar. Ao mesmo tempo, é um espetáculo que ele é uma comédia, então a gente está o tempo inteiro dentro de cena, né? São 3 atores dentro de cena, e a gente está o tempo inteiro dentro de cena, e é um jogo muito rápido dentro de cena, né? É muito papum, assim. Os diálogos são muito rápidos, a gente dança durante a peça, é muito divertido de fazer, ao mesmo tempo exige um preparo de corpo, de prontidão, de tempo, ritmo de texto, muito interessante, que para mim na época foi bastante desafiador, mas que hoje é muito gratificante fazer esse espetáculo por conta de ter conseguido desenvolver essa pesquisa, né? Uma pesquisa que ela vai para o campo da comicidade, mas também vai para o campo dessa fisicalidade dentro de cena. Então a gente nunca está parado dentro dessa peça, né? A gente está sempre em movimento, está sempre movendo, está sempre preenchido. Foi um espetáculo que a gente trouxe muito a pesquisa do Hazabox também, que é uma pesquisa que o nosso diretor, o Lucas, trouxe para o nosso trabalho, que a gente trabalha as emoções dentro de cena, mas na perspectiva de um atletismo afetivo, né? Então, o ator como esse atleta das emoções. Então, nessa peça, eu sei exatamente quais quais emoções eu estou trazendo em cada uma das cenas e em qual intensidade. E como é uma peça que a gente, de certa forma, também dialoga com essa vertente das poéticas do absurdo, tem momentos que a gente pode exagerar. É uma peça que a gente traz muito atuação numa chave de visceralidade. Então, para mim, encontrar essa chave desse visceral, então, se é a raiva, mas é uma raiva na visceralidade, eu acho que essa pesquisa, ela foi muito importante para minha trajetória enquanto atriz. E quem estava assistindo a gente eram alguns trabalhadores, dentre eles o seu Tião, tudo, que depois ele contando pra gente, né, que na cena do feijão que eu fazia com a Thalita, ele chorando, tanto é que ele fala, ele não sei se foi ele ou um dos parentes dele que fala que durante essa cena, né, que é verdade, ia faltar feijão, tudo assim, então é um momento marcante para mim também. A gente estava circulando com relicário de concreto e a gente chegou a fazer uma temporada aqui, foi essa temporada que a gente fez aqui na Ocupação. Eu faço um personagem que é o jovem, que ele está em busca de emprego na fábrica de cimento daqui de Perus, e ao final do espetáculo, depois de ele já ter conseguido um emprego, ele trabalha exaustivamente até morrer. E a gente tinha convidado algumas pessoas para assistir o espetáculo, e uma garota de uns 14 anos, 15 anos, depois que a gente terminou a apresentação, veio pedir para me abraçar às lágrimas, assim. Aí eu perguntei por que ela estava chorando, e ela disse que era porque ela não concordava com o que tinha sido feito com ele, né? Desde ter trabalhado exaustivamente até morrer, até ter sido apedrejado pelo público, né? E esse apedrejamento ele é com bexigas d'água, mas ela entendeu o que era a trajetória daquela figura. Eu falo que eu saí do Pandora como ator, mas eu falo que eu não saí do Pandora, pois tipo, eu me sinto parte do Pandora até hoje. Ajudei a fundar, sou muito orgulhoso por esses 20 anos de grupo que está se fazendo, e falo com muito orgulho para qualquer pessoa. Tipo, eu formei irmãos aqui também, né? O Lucas e o Rodolfo, nós estamos aqui desde o começo, e eu acho que isso é importante para a formação do grupo como um todo, assim, tipo, e sempre que precisa e sempre que eu posso, eu venho para cá para participar de alguma maneira. Então eu falo que eu não saí do grupo só como ator, mas eu ainda sou parte do grupo integrante. E aí a gente encontrou esse espaço que é a Ocupação Artística Canhoba, um espaço público que foi construído em 2010 e que estava abandonado há 5 anos aqui próximo à Caixa d'Água, em Perus. Era para ter sido inaugurado como um ponto de leitura, ou seja, um espaço de cultura, mas que durante o processo de construção dele a obra foi embargada e ele ficou abandonado. Aí a gente então decide, enquanto grupo, fazer a ocupação artística desse espaço,
a revitalização, reforma, tirou todo o lixo, enfim, fez todo um processo, né, de 3 dias limpando o espaço e pintando e organizando ele para que ele se transformasse ali minimamente no nosso teatro. Então, o grupo ocupa esse espaço desde 2016. A gente realiza aqui atividades nossas, né, nossos ensaios, aqui é a nossa sede, no sentido de guarda dos nossos materiais, dos nossos cenários, e também no sentido que a gente que cuida desse espaço, a gente que faz a manutenção dele, faz a gestão, organiza a programação, enfim, produz tudo que é feito nesse espaço. Mas também ele é um espaço, continua, né, sendo um espaço público, aberto a que outros grupos também ocupem junto com a gente. Aqui na Ocupação Artística Canhoba, a gente desenvolve vários projetos, né? Tanto de fruição, no sentido de formação de público, a gente recebe diversos espetáculos de várias linguagens artísticas, mas principalmente teatro, dança e música, e também algumas oficinas, né? Então são quase 9 anos de programação, onde a gente tenta sempre ter uma diversidade. Além dessa programação artística, que é composta dos nossos trabalhos e de outros coletivos, a gente também oferece formações, né, como o curso Teatro Pandora, que já está aí na sua 3ª edição, onde a gente tem feito, né, esse diálogo com a juventude, com os moradores aqui do entorno, um processo de formação de atores mesmo, e criação, inclusive, de novos grupos a partir das formações aqui da ocupação. E a gente já realizou algumas edições do curso de teatro para crianças Brincantes em Ação, em que a gente realiza a iniciação também na linguagem teatral, mas mais voltada para o público infantil, a partir de 8 anos. E desde o ano de 2018, a gente realiza também, que também está relacionado a essa oficina de teatro para crianças, o próprio projeto Brincantes em Ação, que consolidou também a nossa biblioteca infanto-juvenil, que dialogou muito com o público infantil e infanto-juvenil do bairro, que abraçou as famílias da comunidade. Então, foi bem importante e até hoje a gente tem um público muito presente, infantil e infanto-juvenil. E uma outra coisa que eu também destaco do trabalho na ocupação é no diálogo com as escolas públicas do bairro. Então, a gente sempre preza por divulgar as atividades para as escolas públicas, escolas municipais, estaduais, SAICAS, que são abrigos que trabalham com crianças e adolescentes. Então, uma maneira de efetivar, né, que os equipamentos públicos eles estejam em diálogo. Eu penso em quem o nosso trabalho impacta, e eu lembro de nomes, né? Por exemplo, o Matheus era uma criança que vinha aqui assistir os nossos ensaios, né? Depois começou a frequentar os nossos espetáculos. Hoje ele é um adolescente, já quase que um adulto, que é artista da dança, né? Ou do Cauã, que começou a fazer teatro com a gente pequenininho no Brincantes, e hoje já está com a gente fazendo um curso, montando um espetáculo com a gente. A Zaira, que trabalha com a gente, fotografando, foi a nossa aluna lá no comecinho, com 12, 13 anos de idade. Hoje ela também acompanha nossos processos artísticos a partir do olhar da fotografia. Então, por mais que às vezes a pessoa não esteja diretamente ligada a gente nos nossos trabalhos, ela está sendo impactada pelo que ela aprendeu com a gente, ela segue fazendo arte, ou ela segue trazendo um olhar dela para o nosso trabalho artístico, às vezes só como público, né? Como, por exemplo, o parceiro, que é o Gabriel, que está sempre acompanhando os nossos espetáculos. Para ele, o teatro é vir aqui, sabe? Então, esses nomes, quando penso em quem impacta, né? Não vejo algo que não é impalpável, que é só nomeável, de um modo geral. Elas são pessoas e eu lembro do rosto dessas pessoas, porque são elas que estão vindo aqui direto. Como é que tá sempre pensando isso do espaço, dessa gestão, qual é a programação, se a gente vai receber o grupo, quem é de nós que vai estar lá, como é que tá a parte técnica, precisa de manutenção, tá precisando de mais alguma coisa, né, de fazer manutenção em alguma parte, às vezes tem que pintar alguma coisa. Então, né, conciliar essa função dupla, né, como gestor de espaço e integrante de um coletivo. Mas também gera muitas alegrias, assim, né? Eu acho que tem sempre esse lugar dessa recompensa, né?
dessa dedicação, né? Porque aí você tem um espaço onde você pode ensaiar com o seu coletivo sem esse perigo de não ter um espaço para ensaiar, né? Você pode dar uma continuidade para o seu processo artístico e você pode receber grupos, né? Coisa mais legal que tem, receber um grupo para apresentar no espaço e oferecer um espetáculo diferente ali para o pessoal assistir, né? Os grupos vêm, a gente troca uma ideia, você conhece outros grupos, aí você vê outros modos de fazer o teatro. Então, e poder, né, ver o pessoal de Perus assistindo vários grupos diferentes, né, vários tipos de estéticas, né, temas, formas de teatro diferentes, né. Então isso é muito legal, assim. A gente foi aprendendo a fazer isso com o tempo também, né, qual o tipo de organização que a gente precisa ter para que o nosso ensaio não fique a parte do que acontece no espaço, mas que o espaço também não limite o nosso trabalho, né? A gente foi compreendendo o que é ser gestor cultural, né? O que é ser um agente cultural do bairro, né? Que o nosso espetáculo ele impacta diretamente quem vem assistir, mas que também tem um antes, como que eu faço para essas pessoas virem ao espaço, né? Quais são as possibilidades de convites que a gente pode fazer, quem que a gente vai somar, quem que a gente vai buscar. Então, esse é o primeiro desafio, né? Saber dividir e compreender qual é o tipo de trabalho que a gente deveria fazer. A gente foi fazendo, né, com a famosa civirologia, né, que o mestre Soró sempre falou muito para a gente, né, que virou um termo aqui no bairro, que é se virar fazendo, é entender, trocar a roda com o carro andando, né? E acho que isso foi o maior desafio nosso, enquanto artistas e gestores de um espaço coletivo. Bom, aos parceiros, né, que participaram do grupo em algum momento, agradecer, né, porque tem isso, né, pra gente continuar remando é muito importante que alguém remou até aqui também, né, então acho que tem esse agradecimento e receber sempre de braços abertos, assim, né, as pessoas que querem conhecer mais o teatro, têm vontade de fazer teatro, sempre falar que aqui é que o Pandora é um lugar também para você se aproximar e conhecer, né, o nosso modo de trabalhar, as nossas criações, participar das nossas oficinas e ensaios, sempre de braços abertos. A porta vai estar sempre aberta para quem quer fazer teatro por aqui, assim. Para quem nos acompanhou nos últimos 20 anos, eu convido a continuar acompanhando o nosso trabalho, continuar acompanhando as nossas apresentações, nossos espetáculos. Espero que vocês se sintam representados pelo teatro, pela forma de fazer artístico que a gente desenvolve. Se dedica muito, estuda muito, sabe? Busca universidade, busca cursos, sabe? Vai de cabeça, né? Se é isso que você quer, vai de cabeça. Entra, mergulha. E se fortalecer enquanto coletivos, porque eu acho que a maior força do nosso trabalho está na coletividade. E sem a coletividade a gente não consegue avançar, não consegue concretizar os nossos sonhos. Conselho ou dica: chegue no horário. Cara, um conselho é: divirtam-se. É isso que faz um grupo, a celebração dessa companhia. Acho que sigam as suas vontades, seus quereres, assim, acho que isso é importante, assim, não só como artista, mas como ser humano, assim, sabe? Em determinados momentos históricos, isso sempre estavam aí alguém fazendo teatro, né? Então, vamos continuar e vamos fazer o teatro acontecer. Aqui, em Perus, onde a gente puder. Lá vai a Nina levando
adentro. Vento, vento danado que vai ser entregue lá do outro lado. Sopra seu longo assovio e brinca de roda com quem tá parado. Lá vai o vento, Brasil adentro. Lá vai o vento, Brasil adentro. Lá vai o vento.